Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? A gente começa pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. O programa Opinião está no ar e vai até às 8h30 a partir de agora. Hoje a gente conversa com o secretário responsável pela Controladoria Geral do Estado, ou o Controlador Geral do Estado, como queira, Dr. Emerson Hayashida, e já está a postos aqui. E ao longo do programa de hoje a gente vai conversar muito sobre... Você vai até entender um pouco mais sobre as funções desta pasta, a Controladoria. Afinal de contas, para que serve a Controladoria? O Dr. Emerson vai dar uma esmiuçada, porque afinal de contas você, eu posso adiantar, faz ideia do quão importante esta pasta aí, não é? O nome já diz, controle. A gente aí tem contratos, não é? Tem a performance e atuação aí dos servidores e as pastas propriamente, as secretarias do Estado, controle interno. Tudo isso de forma mais esmiuçada e tecnicamente explicada, de uma forma que você possa entender, com o Dr. Emerson Hayashida, que aqui já está. Eu já agradeço a você pela sua audiência, seja você aonde for, com quem for, em qualquer canto aqui de Cuiabá, do estado, do Brasil, do planeta, porque até a gente também está sendo transmitido ao vivo pelo .gazetadigital.com.br, também pela página no Novo, como opinião de hoje de novo, como sempre, ele, professor, eu agradeço conosco mais uma vez. Eu agradeço sempre porque é sempre uma honra tê-lo aqui. Honra e um prazer meu amigo Paulo Coelho, boa noite. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E você, razão maior do nosso programa, pode participar, pode interagir conosco. Para isso, está aí na tela, ó, 99932-2529, 99932-2529, para você mandar uma pergunta, uma dúvida, caso tenha, o doutor Emerson estar respondendo aqui ao longo do programa de hoje. Doutor Emerson, bom tê-lo aqui, satisfação em recebê-lo. E já vou perguntando, não é? Afinal de contas, que apito toca aí a gloriosa Controladoria Geral do Estado? Para que serve para quem não tem a mínima ideia das funções desse órgão? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Permita-me chamar de professor. É com grande alegria que a gente está aqui nesse momento no programa Opinião para falar um pouco da minha controladoria ou da nossa Controladoria Geral do Estado. Respondendo a sua primeira pergunta, a Controladoria é um órgão de controle interno responsável por macrofunções de ouvidoria, onde é o canal direto do cidadão com o governo, onde nós temos um sistema Fale Cidadão, onde o cidadão possa interagir com o governo, com crítica, com sugestões, com denúncias, com pedido de informações. Então temos esse canal de ouvidoria. A outra macrofunção é a auditoria, propriamente dita, onde a gente analisa, avalia, fiscaliza a parte operacional do Estado, né, com trabalho de técnico de auditoria. Tem a parte de controle interno, onde a gente faz o acompanhamento disso, faz a avaliação dos processos e a gente faz um controle da melhoria dos processos sistêmico, finalístico do Estado. E a parte de correição, né, onde a gente atua também na parte de punição, disciplinar, né? Então, assim, não só punir, a gente não quer ser um órgão punitivo, mas um órgão preventivo. Essa é a grande objetivo da controladoria, né? Então engloba a ouvidoria, engloba a auditoria. Propriamente dito, porque assim, se fala-se em auditoria, né? A auditoria achou problema, achou falha, achou desvio, achou erro de servidores, né? Então, assim, o mote auditoria ele é muito forte ainda no nosso DNA, né? Mas o grande trabalho nosso é na parte de controle, onde que a gente atua muito forte na área de prevenção, no controle. Lorenberg. Secretário, antes de mais nada, a nossa alegria, honra e prazer de tê-lo aqui. Sem dúvida nenhuma, o nosso telespectador já está ganhando com a presença do senhor aqui. É muito importante porque grande parte do munícipe cuiabano e dos munícipes mato-grossense não tem ideia do tamanho, da grandeza, da importância que é a Controladoria. Aliás, que foi criado no governo Frederico Campos como auditoria geral. E só tinha 5
funcionários quando foi criada. Mas por falar em controle, secretário, eu vou lembrar aqui uma proposta que o senhor fez no dia 9 de dezembro do ano que passou. O senhor sugeriu a criação de um laboratório de controle. Para que o amigo telespectador possa entender melhor, o laboratório funcionaria como diversos órgãos no mesmo espaço físico. Esse laboratório seria um ataque frontal contra a corrupção. Eu tenho duas perguntas a respeito destas sugestões. A sugestão que o senhor deu, ela foi aceita? Foi criado, de fato, esse laboratório? Se foi criado, qual é o resultado, o balanço que o senhor faria hoje a respeito desse laboratório? Bom, o laboratório foi uma sugestão que eu fiz numa oportunidade lá em dezembro, como o professor lembrou. Sim, a proposta era juntar os órgãos de controle num único lugar onde a gente pudesse trocar informações, né? Hoje a gente atua em rede, nós temos uma rede de controle da gestão pública no estado de Mato Grosso, onde a gente tem a participação dos órgãos de controle, Receita Federal, Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas, Ministério Público Estadual, Polícia Federal. Então temos reunido 17 órgãos e instituições voltadas ao controle, né? Então a gente se reúne nesse ambiente uma vez por mês, né, na rede de controle, mas esse laboratório em si mesmo a gente não deslanchou, vamos dizer assim. Não estamos efetivamente atuando, mas assim, a gente usa essa rede para trocar informações com os parceiros. A CGU, a TCU, o TCU estão nessa rede, então assim, a gente usa essa rede de controle para trocar informação. Pena que nós não estamos no mesmo lugar, mas a gente tem um acesso muito bom, né? Porque a gente às vezes corta um caminho de ter que mandar um ofício, de mandar uma coisa formal, de repente um telefone resolve muitas informações. Então, assim, efetivamente o laboratório não deslanchou, mas a gente tem essa rede que traz esse DNA de troca de informações, né? Que é muito importante para... O que você chama de DNA é a rotina, tem essa rotina de troca de informações. Isso. Então tem havido reuniões sistemáticas com essas entidades que o senhor falou, Ministério Público de Contas, Polícia Federal, no sentido de estar sempre atualizando as informações, Sim, é isso? Isso. Nesse aspecto, eu gostaria que o senhor trouxesse aqui uma análise e também informações sobre o quesito pandemia Covid-19. Afinal de contas, há gastos, não é, feitos pelos poderes, tanto executivos, tanto os municipais como os estaduais. No caso de Mato Grosso, especialmente, veio muito dinheiro para o Estado e para os municípios. No caso do Estado, soma-se aí, onde eu parei de contar, mais de 4 bilhões aí de reais para o combate à Covid-19. E eu gostaria que o senhor dissesse, sob o ponto de vista da controladoria, que tipo de orientação tem sido repassada para o controle interno das secretarias, especialmente a de saúde, acho que lidam diretamente com os recursos que vieram para o combate à Covid-19. Que orientação foi feita e que tipo de acompanhamento tem sido feito e para identificar se está sendo cumprido ou não a meta? Nós temos, a partir do momento que foi startado essa pandemia, né, lá em março, né, que estourou no Brasil, e a gente, dentro da CGE, a gente montou uma estrutura para atender, para acompanhar essa pandemia. Então, dentro do trabalho nosso, nós tínhamos um planejamento, a gente teve que refazer esse planejamento. Hoje eu tenho em torno de 30 auditores acompanhando as compras relacionadas à pandemia. Então, a gente montou uma força-tarefa para atuar nesse acompanhamento simultâneo das aquisições, onde a gente tem orientado, primeira coisa que a Lei Complementar 173 fala, que é voltado ao recurso da pandemia, que inclusive autorizou a dispensa de licitação para as compras relacionadas à pandemia. Transparência. O papel importante disso é a transparência das aquisições. Isso a gente tem feito orientação para os órgãos, que coloque essas aquisições
no sistema para que o sistema possa dar transparência para qualquer cidadão que possa querer saber da informação. Então, a primeira orientação que a gente deu foi sobre as compras, sobre a transparência dessas compras. A partir disso, a gente fez um planejamento de acompanhamento dessas aquisições, onde a gente também atua junto com o Ministério Público, numa força-tarefa do Ministério Público. A gente definiu lá como matriz de significância, né? Dentro do nosso trabalho já temos essa matriz de significância, onde a gente define qual contrato, qual aquisição a gente vai ter. Porque assim, o volume é muito grande, a força de trabalho é pequena, a gente precisa definir alguns critérios. E para isso, para a gente falar que a gente vai ver contrato A, aquisição A ou B, a gente tem essa matriz de significância, né? Então, dentro dessa matriz que a gente fez para acompanhamento das aquisições, de números rápidos, assim, a gente está acompanhando mais de 80% do valor das aquisições e em termos de contratos, são mais ou menos mais de 40 contratos ou aquisições acompanhadas nesse período. Onde dentro desse período tem 180 milhões de despesa envolvida, né? Até nesse último levantamento que a gente fez. Então, temos esse acompanhamento de orientação de recomendar transparência nas aquisições. A gente está fazendo auditoria nessas compras, verificando. O que nós estamos verificando? Primeira coisa, preço. Né? Dentro dos riscos que tem de aquisições, então, assim, é preço, direcionamento de licitação e superfaturamento. São os 3 riscos E tem encontrado algum maiores tipo de situação que a gente teve. anormal? Não. Então, está dentro do padrão, vamos dizer assim, Dentro né? dos Dentro conformes. dos conformes, porque senão já tinha estourado, como diz os outros estados, já estourado respiradores aí, que surgiu, testes, né? Então, dentro desse trabalho que as secretarias têm desenvolvido, está dentro de um padrão de compras, né? Entendi. Deixa eu fazer uma correção, uma autocorreção aqui. Eu não tenho compromisso com o erro. Eu falei 4 bilhões, não são 4 bilhões aí. 4 bilhões é um valor astronômico, não é? Quando eu parei de contar, aí eu quero retificar a minha fala, estava em 1 bilhão e 400 milhões de reais verba vinda da União para o combate à Covid para o estado de Mato Grosso. Então, feita essa correção aí, senão... Vamos falar, onde que o Paulo Coelho encontrou 4 bilhões? Aliás, o Nelson Barbudo, deputado federal, falou aqui que é muito mais que 1 bilhão e 400, mas eu não vou na onda aqui, não vou na fala do Nelson, vou pela minha consciência. E onde eu parei de contar estava em 1 bilhão e 400, pode ser mais, pode ser menos, mas no que eu sei é desse valor aí. Lorenberg, dito isso, por favor. Secretário, aproveitando a deixa do meu amigo Paulo Coelho, ele falou da pandemia, mas nós não esqueçamos que esse é um ano eleitoral. E a Controladoria publicou uma cartilha digital para ajudar principalmente ao servidor público. E naquela cartilha, me corrija se eu estiver equivocado, são 50 perguntas e respostas. Respostas muito rápidas, e eu gostaria de pedir um comentário do senhor a respeito de 2 questões desta cartilha. A questão número 2 e número 3, que tratam exatamente dos convênios entre o Estado e os municípios, entre o repasse do Estado para os municípios. A minha pergunta é bem simples e que aparece na própria cartilha. Quais são as limitações desses 2 aspectos, dos convênios e dos repasses? A lei eleitoral ela fala, é vedado transferir recurso após o período eleitoral, exceto os casos que já tenham iniciado a execução com cronograma já pré-fixado, mas é só a transferência de recurso. A celebração pode ser feita, não pode transferir o recurso para os municípios nesse período eleitoral, exceto nesse caso que já tenha iniciado com cronograma definido já em execução, aí você pode transferir. Fora essa exceção, não é permitido transferir recurso, mas assinar convênio pode, porque a máquina não pode parar, né? A lei eleitoral é feita para que não utilize a máquina para se beneficiar. Essa seria um dos princípios da lei eleitoral. Assim, não posso utilizar a máquina para beneficiar candidato A ou B. Então, por isso que ele veda transferência só de recurso quando não houve
um cronograma já definido e já esteja em execução esse convênio. Doutor, você falou agora há pouco aí da ouvidoria, não é? E as pessoas têm que canal disponível para que elas possam interagir com essa ouvidoria? Existe um telefone, um site ou coisa do tipo? Temos todos os canais possíveis, né? Temos a internet pela ouvidoria.mt.gov.br/Fale Cidadão. Nós temos um WhatsApp, Ouvisap, né? Que até trouxe a colinha aqui porque é número que a gente não consegue gravar, não consigo gravar esse número, que é o 65 98476 6548. Vamos repetir aí, por favor. favor. Vamos repetir, 98476 6548. É o Ouvisap. 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 E por meio do Ouvisap, as pessoas poderão fazer que tipo de denúncia, de consulta, de observação, sugestão? Qualquer coisa, pedido de informação, denúncia, elogio, tira uma foto, manda para verificação de denúncia, pedido de informação, qualquer contato que ele quiser saber do Estado, ele pode ser feito pelo WhatsApp, pelo Ouvisap, pela internet, pelo 162, que é outro canal telefônico. Então, assim, tem vários outros, todos os canais de comunicação a gente está disponível. Pessoalmente, se precisar ir lá, a gente tem uma sala onde atende esse cidadão de forma anônima, ele não precisa identificar. Fica aqui em anexo no complexo do CPA, aqui fica ali, a controladoria fica anexada ali próximo a CEPLAG, Secretaria de Planejamento e Gestão. CETASC, né, assistente social, quase em frente ao Banco do Brasil ali. Entrando ali como quem vai direto pro... quem sai ali da UAB, segue reto, vai sair lá. Se perder o freio, vai cair lá dentro. Doutor, antes de ir para o intervalo comercial, então assim, vamos pegar um exemplo de situação que a pessoa pode acionar, porque qualquer coisa é muito genérico, né? Por exemplo, eu cidadão mato-grossense, estou descontente, por exemplo, com o trabalho que está sendo feito pela Secretaria de Saúde, vamos supor. Está difícil, a gente não consegue o teste, a gente não consegue aquilo, a gente não consegue... Enfim, ou quer obter algum tipo de informação, nesse sentido? Sim, por exemplo, o que, por exemplo? Por exemplo, eu preciso... Vamos colocar um momento de pandemia aí, né? Assim, a gente está focado muito na pandemia, mas a secretaria não parou, as coisas continuam. Né? Faltou um medicamento, faltou um medicamento que eu tenho controlado, que eu tomo todo mês. Então, ele pode solicitar essa informação pelo canal, que a gente responde para ele, encaminha para a secretaria, a gente faz a gestão dessa Distribui informação. para a secretaria específica? Distribui para quem é a dona do negócio, para ela responder e tem prazo, tá? É isso que eu ia perguntar. Tem prazo, temos prazo. Compromisso com a resposta. Sim, temos prazo para cumprir, a média 15 dias de prazo para responder o cidadão, tá? E dentro desse cumprimento de resposta, 93% das demandas são respondidas. Dentro de 15 dias. 93%? 93%. Uma resposta boa, né? Dentro dos 15 dias. Se tiver alguma dificuldade, a gente pede uma prorrogação de prazo, comunica ao cidadão desse prazo. Doutor Emerson Hayashida, eu gostaria que o senhor... Tá na tela aí? Vamos repetir aqui como é que é o nome do telefone lá que o senhor falou? Nome que dá para isso? Ouvisap. Ouvisap, né? Vamos colocar aí na tela o Ouvisap? 9. Aí, tá aí. 8476 6548. Esse é o nosso Ouvisap, onde você pode fazer o seu contato direto com o governo, né? Solicitando informações, fazendo denúncia, fazendo elogios também, né? Por que não elogios? Por que não, né? Por que não elogios, né? Coisa que está funcionando bem precisa ser elogiada. Precisa sim, até para manter ou melhorar, né? Sim, sim. Então esse é o canal direto que a gente, a partir dessa informação no Ouvisap, a gente transforma isso num protocolo e o cidadão passa a monitorar, receber informações a partir do número do protocolo que gerou essa informação. Isso é muito pouco divulgado, rapaz. É importante ter essa informação aí que você pode interagir. Que você, cidadão, paga seus impostos, de repente está diante de uma situação que não condiz com o seu agrado, né, que não lhe agrada, porque você acha que está aquém daquilo que deveria ser, pode meter o dedão aí no Ouvisap que a controladoria vai lhe dar a resposta em até 15 dias. E o índice de resposta, 93%, quer dizer, significa que as coisas estão andando bem. Lorenberg, por favor. Secretário,
no mês de junho deste ano, o senhor fez um pronunciamento, não sei bem se essa palavra é a correta, mas eu destaquei um trecho desta fala do senhor e gostaria muito de um comentário a respeito. Entre aspas, um controle interno composto por servidores efetivos contribui e muito para as decisões técnicas dos gestores na aplicação do dinheiro público. Fecha aspas. O senhor fazia menção aqui exatamente àquela decisão do Tribunal de Justiça quando decidiu, evidentemente, para que os secretários da Controladoria dos municípios fossem, de fato, pessoas de carreira. Eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito disso. Bom, o que traz por ser de carreira, isso traz uma certa segurança para a comunicação das informações, né? Então, assim, o servidor efetivo, no caso de controlador, por exemplo, ele tem uma certa independência e autonomia para apontar o que está sendo feito. Então, assim, o controle ele não tem decisão, ele não toma decisão, mas ele subsidia a decisão do gestor. Então, por ele ser um técnico, né, isso traz uma certa autonomia para ele apontar alguma coisa que tecnicamente está errado e que precisa ser melhorado. Então, é por isso que a gente recebe essa decisão, né, com bastante assim, alegria por saber que o controle ele precisa ter o merecimento, o valor que se deve a ele, né? Então, assim, ele contribui para a decisão, ele não toma a decisão, mas ele ajuda a decisão da gestão, ele contribui para a melhor aplicação do recurso público. E só para que o nosso amigo telespectador possa entender, o senhor é um técnico de carreira da Controladoria, né? Isso, eu sou um técnico. É só para ajudar o nosso telespectador. Uhum, exatamente. Doutor Emerson, a lei de acesso à informação. A gente falou aí da ouvidoria que tem, não é, esse canal aí para que as pessoas possam obter informação, reclamar, elogiar, etc e tal. Se eu, cidadão mato-grossense, quiser ter uma informação mais a miúde, mais detalhada, eu tenho, já foi aprovada, existe um instrumento chamado Lei de Acesso à Informação. Como que está sendo absorvido isso no âmbito da CGE? Porque muitas pessoas, e a gente já viu reclamações, não é, que encontram burocracia, né? Como que funciona essa lida de vocês para o atendimento à lei de acesso à informação? A gente tem a parte de ouvidoria que recebe essas informações, ou esses pedidos de informações, né? E aí a gente tem um prazo para disponibilizar. Geralmente algumas coisas a gente já disponibiliza na transparência normal de site, né? E aí quando não tem essa informação, o cidadão pode nos solicitar. Se essa informação não for sigilosa, classificada como sigilosa, ela é disponibilizada para o cidadão essa informação. Então digamos que assim, eu citei agora há pouco no bloco anterior a questão dos valores, né? Tem informação que já vieram 1 bilhão e 400 milhões de reais em valores da União para o Estado investir no combate à Covid. Se um cidadão comum qualquer quiser isso de forma detalhada, ele pode entrar com um pedido e essa informação vai ser repassada para ele. Nós estamos criando agora essa disponibilização, nós estamos viabilizando essa disponibilização no site da transparência. Então, dentro de alguns dias, o cidadão vai poder verificar esses recursos recebidos da União. É questão técnica de TI para a gente lançar isso no portal Transparência. O cidadão clicando lá, quais foram o volume de recursos recebidos da União, vai estar disponível lá dentro em breve. Esmiuçado. Dentro em breve para o cidadão. Portal Transparência, o endereço eletrônico qual que é? www.portaltransparencia.mt.gov.br. Ou entra no site da Controladoria, lá tem um ícone, um link, né? Link, você acessa atalho, né? Isso. Professor. Secretário, ainda a respeito disso, que não basta apenas o portal da transparência, é preciso que os órgãos responsáveis pela fiscalização, pelo controle, também atuem. Eu vou ditar aqui uma frase e gostaria muito de ouvi-lo a respeito. O
se o senhor concorda ou não concorda. E por quê? Um dos desafios do combate à corrupção no Brasil é que as instituições de controle avancem na atuação integrada. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito desta frase. Vou acrescentar mais uma pergunta a mais. Qual é a dificuldade que se tem no Brasil, e ela é muito clara para todos nós? Qual é a dificuldade que se tem que estes órgãos responsáveis pela fiscalização não estejam, de fato, de mãos dadas e entrelaçadas? Concordo que precisa ser integrado, os órgãos de controle precisam atuar de forma integrada. A gente tem buscado isso, né? Aqui no Mato Grosso a gente é um dos estados referência em controle, né? O CONASSE é o órgão o Conselho Nacional de Controle Interno, CONASSE, ele tem as diretrizes dos órgãos de controle e a gente tem atuado de forma que ele tem nos encaminhado a todos os estados. Então, assim, a integração é importante, né? Porque assim, evita retrabalho, né? A gente consegue atuar de forma mais rápida, né? Porque assim, o controle interno ele tem limitação, porque ele é poucas pessoas, né? O controle social, o controle externo, o controle judiciário, precisamos trabalhar de forma integrada para evitar até retrabalho. Às vezes a gente faz um trabalho interno dentro da CGE e aí tem um outro trabalho pelo tribunal, pelo Ministério Público. Então, assim, precisamos integrar isso, trocar essas informações. É a ideia que eu falei, que o professor até citou agora, do laboratório de inteligência, que a gente tivesse no mesmo lugar, a gente conseguiria filtrar, né, otimizar e a gente ganha, a sociedade ganha, todo mundo ganha, né? Tá certo. Eu estava lendo aqui, rapaz, sobre a lei que a Ligiane me passou, uma sugestão aqui que eu pedi para ela, né? E Ligiane é assessora de imprensa lá da CGE. Minha amiga, muito competente, por sinal. Assim, a lei anticorrupção, né? O papel dela e o efeito dela nesse processo de tudo que a gente está conversando aqui agora. Olha, a lei anticorrupção veio como divisor de água, né? Então, assim, ela veio punir o fornecedor ou aquele que pratica atos de corrupção contra a administração. Então, além dele responder lá nas áreas civil e penal, ele responde administrativamente. Então, o fornecedor que cometer algum ilícito elencado na lei anticorrupção, ele responde administrativamente. Uhum. Ele é punido por multa e declaração de inidoneidade, né? Então ele é punido administrativamente e criminalmente também. Criminalmente vai lá para o Ministério Público, lá para o Judiciário. Administrativamente a gente consegue punir pela lei anticorrupção. Entendi. Olha, a gente está conversando com Emerson Hayashida, controlador-geral do Estado, que continua conosco após o intervalo comercial. É um breve intervalo comercial, fique aí e pode interagir com a gente, 99932-2529, que é o zap aqui do Opinião. A gente volta já já. E no bloco anterior, a gente estava comentando aí sobre o papel da ouvidoria, não é? Tem até eu vou pedir para o pessoal colocar de volta aí na tela, por gentileza, o contato lá da ouvidoria, caso haja algum tipo de reclamação, sugestão, reclamação também pode ter elogio, né? Críticas, enfim. Doutor, a questão de envolvimento de servidores públicos com atos ilegais, os chamados processos administrativos disciplinares, né, os PADs. Qual é o montante nessa gestão, compreendendo a gestão do atual governo, o governador Mauro Mendes? Qual que é o montante aí, qual que é o volume, evidentemente, de processos abertos investigando servidores? Hoje nós temos 290 processos de administrativo disciplinar envolvendo servidores. 290. Isso não é só dessa gestão, mas isso é de um período que a gente ainda está processando. Já ia falar muito, né, para uma gestão só, mas então compreende de outros... Sim. O processo é um pouco moroso. Por que é moroso? Isso que eu ia perguntar. A gente tem uma resposta tão rápida com
quando o cara vai pedir uma informação, mas quando há a identificação de um suposto crime ou ato ilegal, demora-se tanto. É porque a gente precisa dar o princípio da ampla defesa contraditória. Devido processo legal. Devido processo legal, precisa dar oportunidade para a defesa, aí tem dificuldade de comunicar ou notificar o servidor, aí vem a defesa que tem todo o arcabouço legal para fazer a defesa, então assim, o processo demora muito. Até nesse sentido, a gente tem como missão lá na controladoria melhorar esses processos, né? A gente fez agora recentemente um processo seletivo para selecionar servidores que podem atuar nessa área de correição. Então, foram selecionados alguns servidores para atuar nessa correição. Para quê? Justamente para melhorar essa eficiência, né? Então, o processo já é moroso, então a gente precisa ter gente capacitada para dar eficiência na conclusão dos processos. Então, a gente fez esse processo seletivo, que já estava previsto na lei. É o primeiro seletivo que a gente faz para selecionar os servidores que podem atuar nesses processos disciplinares. Só antes de passar para o Lorenberg aqui, vamos citar alguns exemplos aí de casos que têm sido, dentre esses 290 aí, como o que, por exemplo, desvio de conduta, caso de corrupção, o que, por exemplo? Tem acúmulo de cargo, tem desvio de conduta, atos de corrupção, tem desídia, tem variadas formas, né? Então, assim, todo esse montante dentro da lei do servidor público, nós temos as regras de proibição, né? Então, assim, descumpriu esses fatos, há aqueles incisos da 04, ele responde ao processo. E isso é identificado pela própria CGE ou havia denúncia também? Como é que funciona isso? Também, aí, quando se tem a suspeita de um servidor, por exemplo, envolvido com algo suspeito? Tem todo um processo de investigação para instaurar um processo administrativo disciplinar. Então, a gente faz uma instrução sumária para identificar se tem elementos mínimos para ser instaurado um processo administrativo disciplinar, porque esse processo administrativo disciplinar é um processo bastante formal, onde a pena máxima é a pena de demissão. Então, a gente faz um procedimento prévio antes, que é a instrução sumária, para identificar se há elementos, se há indícios de autoria e de materialidade do fato, para que a gente possa instaurar. Além desse processo administrativo disciplinar, nós temos outros instrumentos, né, que é o termo de compromisso de ajuste de conduta. Então, assim, não é todo o processo que tem que desencadear no processo administrativo disciplinar um PAD, mas tem aquelas ações, aquelas infrações de menores tamanho ou de menores impacto social, que o servidor pode fazer esse termo de compromisso, né? Então, é um termo de ajuste de conduta, vamos dizer assim, se você usar o paralelo do judiciário. Então, a gente tem esse instrumento também para que possa o servidor ajustar nessa conduta de administração, né? De conduta profissional. Entendi. Professor Lorenberg. Secretário, o senhor falava no bloco anterior, falava no CONACI, para que o nosso amigo telespectador possa entender que é o Conselho Nacional do Controle Interno. Só que eu quero reportar um outro detalhe. E no mês de março de 2019, houve uma reunião deste conselho e que o senhor participou. A minha pergunta é exatamente essa. Aliás, lá em Aracati, né? Lá no Ceará. Qual é o resultado prático desses encontros, desse conselho? O que a gente discute no Conselho são as melhores práticas, o que um Estado tem de melhor, ele leva para essa discussão, a gente participa de toda essa discussão de melhoria do controle, que é uma vertente que o CONACI é muito forte nisso, né? Dá suporte para os Estados, para os municípios, né? Hoje são filiados nas capitais. Então, esse CONACI, ele discute essas melhores práticas, né? Como é que você está atuando lá? Como é que você faz o processo seu? Como é que está o sistema? Vocês têm sistema para fazer auditoria? Então, assim, essas melhores práticas, a gente discute no CONACI. Tem a parte regimental também que a gente atua, que é, por exemplo, treinamento. Nessa semana está sendo realizado pelo CONACI uma live, né, sobre atuações dos órgãos de controle, né? 3 linhas de defesa, como os órgãos têm atuado. Então, assim,
coisas técnicas, né, que os auditores, os técnicos possam aperfeiçoar para atuar na sua secretaria, no seu município. Secretário, ainda sobre isso, mas aproveitando todas as respostas que o senhor vem nos dando, que são respostas valiosíssimas, eu posso dizer, de uma forma geral, que a Controladoria Geral do Estado é um órgão responsável por fazer a auditoria pública, correição, de prevenção e combate à corrupção, a ouvidoria, o incremento da transparência, da gestão no âmbito da administração pública, que o senhor acabava de nos dizer agora, e da proteção do patrimônio público do Estado. É esta a minha questão. Para que o amigo telespectador possa entender o que de fato é isso, como que protege o patrimônio público do Estado. Proteção é o que a gente fala assim, a gente precisa dar subsídio para que o gasto seja efetivo, o gasto seja eficiente e efetivo, né? Então, a hora que você compra um medicamento, a hora que você reforma um bem público, então essa proteção a gente precisa cuidar. Então, a gente acompanha essa despesa, faz a orientação, recomenda se tiver alguma falha, né? Emitimos relatórios se for o caso. Então, essa proteção é bastante ampla, né? Desvio de conduta, a gente protege o patrimônio quando a gente atua, inibindo o desvio na prevenção, né? Então, assim, toda essa proteção que a gente tem essa missão de fazer com o recurso público. Nós, enquanto Controlador Geral do Estado, a gente tem essa missão de proteger o patrimônio público estadual. Gigante essa missão, né? Então, é muito grande e a gente procura fazer isso da melhor maneira possível. Obviamente que a gente precisa ter metodologia para fazer, isso a gente tem. Então a gente tem uma metodologia, por que eu vou ver o contrato A e não vou ver o contrato B? Isso não é aleatório, a gente tem uma metodologia para analisar isso, porque o volume de recursos é grande, a força de trabalho é pequena, então a gente tem essa metodologia que a gente chama matriz de significância. Mas aí há muitos contratos, viu, secretário? E aí tem material humano para acompanhar contrato por contrato e obter aí, exigir as respostas em tempo hábil. É muita coisa acontecendo, ainda mais em tempos pandêmicos, né? Sim, sem dúvida. E como é que funciona isso aí? Por isso que eu acabei de falar, nós temos uma matriz de significância. Por que a gente vai ver o contrato da saúde e não vai ver o contrato da Secretaria de Planejamento? Por que a gente vai ver o contrato da SEDUC e não vai ver a Secretaria de Fazenda? Tem toda uma matriz disso que a gente faz isso no planejamento nosso. Por exemplo, essas denúncias ou esse canal de direto com o cidadão, a gente utiliza isso como uma informação para definir um trabalho. Então, toda essa informação que a gente recebe no Fale Cidadão, ele não é jogada fora, ela entra para um banco de dados, onde a gente trata essa informação e essa informação ela é subsídio para a definição de uma auditoria, de um planejamento de auditoria do exercício seguinte. Uhum. Então, assim, por que a gente vê, por exemplo, nós temos uma matriz, o que pesa num trabalho desse? Impacto e probabilidade. Impacto é materialidade. Qual o volume de recurso aplicado? Isso tem um peso muito grande na nossa definição de trabalho. Não, pois é, mas a minha pergunta continua a mesma. Não falo material humano, servidores disponíveis para atuar quando as coisas acontecem de forma simultânea. Contratos da SES, lá da Cefaz, contratos da Secretaria de Segurança Pública. E aí, imagino que vai chegar um momento que o volume fica muito grande, não é? Aí a pergunta existe para respostas em tempos hábeis, em tempos toleráveis, existe material, existem pessoas, servidores suficientes, não é? Porque a gente sempre soube que a CGE foi bem enxuta, não é? Uhum. Para cada contrato existe um servidor denominado fiscal para acompanhar a execução do contrato. Uhum. Então, independente da secretaria X, Cefaz, Fazenda ou SEDUC, ele tem um servidor que é fiscal do contrato. Uhum. Então, ele tem a obrigação, ele representa o Estado naquele contrato. Então, ele precisa acompanhar toda a execução do contrato, né, para estar de acordo, está errado, precisa corrigir, precisa melhorar. Então, esse servidor é o fiscal de cada secretaria que acompanha esse contrato. Enquanto órgão de controle, o que a gente faz? A gente faz
dentro desse histórico que a gente tem de informação, volume de informação, a gente seleciona, por exemplo, alguns contratos, por exemplo, que a gente fez agora, locação de veículos, né, onde a gente fez dentro do matriz de significância, o volume representado naquele exercício de 2019 tinha uma relevância muito grande, uma materialidade muito grande. Isso afetava aqui diretamente um serviço público, né? Então a gente fez um trabalho em locação de veículos, né? Onde a gente faz um acompanhamento, como é que foi, como é que está, qual o preço dessa locação, estão sendo executado, quem que está acompanhando. Então esse trabalho de definição de contrato A ou B passa por isso, por essa matriz de significância, né? O volume de servidores é pequeno, sem dúvida, por isso que a gente precisa definir qual é o contrato que pesa mais para a sociedade. Então se eu for, em vez de como eu tenho a mão de obra pequena, ou limitada, melhor dizendo, eu preciso definir se eu vou ver A ou B. Se eu vou ver um contrato, por exemplo, de saúde, ou vou ver um contrato de segurança armada. Obviamente, o contrato de saúde ele afeta diretamente a sociedade. Ele tem maior peso para a nossa definição. Então, assim, eu vou ver o contrato de saúde, não vou ver o contrato de segurança. Entendi. Mas, secretário, eu vou aproveitar, eu vou fazer uma pergunta que provavelmente a imensa maioria dos nossos telespectadores está fazendo. E me perdoe se a pergunta não está no contexto correto. Mas o senhor falou, em uma das respostas, que cada fiscal, cada agente público do órgão é responsável por um contrato. E naquele momento, ele é fiscal do Estado, ele representa o Estado. O nosso amigo telespectador certamente está perguntando, ele representa o Estado ou o governo? Porque são duas coisas distintas. Por favor. Não, ele representa o Estado, né? Porque aquele contrato é firmado com a Secretaria de Saúde e ele precisa acompanhar a execução do contrato. Então, ele representa o Estado naquele momento, né? Porque, assim, não executou, precisa notificar se está entregando ao menos, se não tá, o serviço não está na qualidade, ele precisa representar o Estado para notificar o fornecedor, o prestador, para que o serviço seja entregue da forma como foi contratado. É uma pergunta importante essa, porque uma coisa é representar o Estado, não é? Institucionalmente falando. Outra coisa é representar aquele governo que ali está, não é? E aí que eu vou te fazer a última pergunta para o senhor responder em 1 minuto. A CGE, pelo papel que exerce, ela deve, imagino, não é um achismo, deve ser uma pedrinha no sapato de muita gente, alguém fungando no cangote o tempo todo assim, porque se não pisar miudinho, meu Deus, a trolha vai entrar, porque quando se lida com recursos financeiros, principalmente contratos, é sinal de que se você pisar na bola, daqui a pouco você pode estar sendo enquadrado aí no PAD, no PAC ou até de forma criminal. Sim, sem dúvida. O fiscal ele tem essa missão, né, de cuidar dessa execução, né? E a gente se identificar que não há um serviço adequado, né, se teve fiscal que acompanhou aquela execução e não teve a entrega conforme o contrato diz, ele poderá ser responsabilizado pela não acompanhamento, pela falta de zelo, pela falta de fiscalização no contrato. Aí ele poderá responder por um processo administrativo disciplinar e a empresa também poderá responder por um processo de responsabilização de fornecedor ou de pessoa jurídica. Esse Emerson Hayashida, controlador-geral do Estado, vou pedir para a produção colocar de volta mais uma vez aí na tela o contato da Controladoria Geral, você que qualquer cidadão pode inclusive acessar, esse aí é o número, não é? Você pode acionar esse número, é o informe Zap, não, como é que é? Ouvisap. Ouvisap, é o Zap, é o WhatsApp aí da Controladoria Geral do Estado. Qualquer informação que você queira, sugestão, crítica e também elogio, porque ninguém é de ferro, você pode acionar esse telefone aí, que é o Zap, WhatsApp da Controladoria Geral do Estado. Doutor Emerson, muito obrigado por ter vindo aqui, foi realmente satisfatória para nós, porque a gente explanou muitas informações e para você que assistiu, tenho certeza que também
muitas coisas, muitas informações foram prestadas nessa noite. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouco da CGE para o cidadão. Colocamos à disposição a CGE para esclarecimento, para uma outra oportunidade. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. A gente agradece, viu? Ligiane, obrigado também, viu? Um abraço. Obrigado pela força aí, que é assessora de imprensa da CGE. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã, meu amigo Paulo. Até amanhã, amigo telespectador. Amanhã a gente vai entrevistar aqui ao vivo a doutora Ana Paula Faria Campos, quase que eu esqueço o nome dela, delegada de Polícia Civil, e é responsável pela Regional Metropolitana da Polícia Civil e mais especialmente também pela nova Delegacia da Mulher, 24 horas. Mais detalhes amanhã, às 7h30, a gente espera você aqui no Opinião na TV Pantanal. Fica bem, fica com Deus também.